Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo. É um privilégio receber cada um de vocês aqui e eu creio que o Senhor tem ministrado aos nossos corações no decorrer de cada palavra que Ele tem direcionado semana após semana, todos os domingos às 19 horas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal do YouTube, se inscreva, porque você vai receber toda semana os vídeos novos que estão sendo lançados, compartilhados aqui. E eu tenho certeza que esses vídeos eles vão edificar a tua vida. Aproveita também, já curte o vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que assim como a tua vida será edificada, outras vidas também possam ser. Seja um semeador, né? Semeie esse vídeo na vida de outras pessoas. Tudo que está sendo construído aqui foi uma direção que o Senhor me deu para que cada domingo às 19 horas um vídeo fosse lançado semanalmente. Eu creio que há um propósito e às vezes o propósito seja, acima de tudo, não só edificar a minha vida, porque o primeiro ouvido que escuta a palavra ministrada é sempre o nosso que fala, né? E eu creio que se pelo menos uma pessoa tem ouvido a palavra aqui, o propósito daquilo que o Senhor tem me direcionado já está sendo cumprido. E você, se está aqui, você é importante para Deus. O Senhor te trouxe para cá por um propósito, o Senhor te trouxe para cá porque Ele te ama, o Senhor te trouxe para cá porque Ele quer falar com você através desse vídeo. Então, tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Queridos, a palavra que vai dar norte para a nossa mensagem hoje está lá em Esdras, tá? Então, se você quiser já procurar capítulo 3, o tema da nossa mensagem hoje é Deixe o passado para trás. Eu vou falar muito sobre isso no decorrer desse vídeo e tem uma palavra que tocou muito ao meu coração enquanto eu lia. O Senhor trouxe revelações nessa mensagem para um período que eu estava passando e eu creio que se você está aqui é porque o Senhor quer falar contigo sobre algo que você precisa deixar lá no passado. Talvez algo que era muito bom, o Senhor mexeu em alguma estrutura na tua vida e você deseja voltar para o passado porque hoje o que você está passando talvez sejam desafios, talvez aos teus olhos sejam situações irreversíveis, mas Deus está te dizendo agora que tudo é possível para Ele, que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos partir para a palavra? Esdras capítulo 3 diz assim, tá? É do versículo 11 ao 13. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Olha, gente, o que foi muito marcante aqui para mim nessa palavra, para você entender o contexto do que eu estou falando aqui, no Antigo Testamento, o povo adorava a Deus dentro de um templo. Né? Hoje, a partir da vinda de Jesus e que Jesus foi morto na cruz e ressuscitado, o véu se rasgou. Então nós podemos adorar Jesus o tempo inteiro. Então, enquanto estou aqui gravando esse vídeo, o Senhor está recebendo a nossa adoração. De alguma forma, estar falando dEle, glorificando o nome dEle, compartilhando uma palavra, significa também adorar o Senhor. Tanto que Jesus falou, né, chegará um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar, seja na rua, dentro do carro, enquanto eu lavo a louça, dentro da igreja, eu estou tendo acesso ao Senhor, porque não tem nada que me impede esse acesso. No Antigo Testamento, o povo precisava adorar dentro de um templo. E esse templo, ele havia sido desconstruído. Enfim, aconteceram inúmeros acontecimentos. Se você ler ali 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, você vai entender o contexto disso que eu estou te falando. Porém, os israelitas decidiram se unir, ou seja, decidiram em unidade construir um novo templo para adoração ao Senhor. Então se juntaram os velhos israelitas que presenciaram o templo antigo, né, que viveram momentos naquele templo antigo, e se juntaram também os mais novos que não tinham vivido experiências naquele templo antigo, mas que também decidiram, junto com esse povo mais velho, construir então um novo templo para o Senhor. E por que eu estou dando esse contexto? Porque faz sentido com a palavra que eu vou ministrar aqui a você.
O Senhor, quando eu li essa palavra, por que foi tão pontual quando o Senhor falou assim que os velhos choravam enquanto os novos celebravam de alegria? Aqui fala muito sobre as lembranças, porque quando esse povo mais velho, que eram os israelitas, que viveram experiências, que tiveram lembranças naquele templo antigo, que foram experiências muito boas, né? Tendo as lembranças muito boas dentro daquele templo também, quando eles perceberam, né, que aquilo tudo estava ao chão e que começou uma nova construção, começou a vir à memória então as lembranças que eles tinham do passado, que foi muito boa. E eles começavam a chorar. Enquanto os mais novos, que não tinham aquela experiência, eles só celebravam de alegria, eles não tinham uma referência do que tinha sido bom. Enquanto para os mais velhos era uma reconstrução de fato também afetiva, para os mais novos era uma nova construção de um novo templo. E por que eu estou falando isso, tá? Quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, o primeiro processo que ocorre na nossa vida é sempre a fase da desconstrução. Ou seja, o Senhor desconstrói tudo aquilo que às vezes não é nem ruim, gente. Às vezes são lembranças e situações enfim, realidades que você vivia que eram muito boas para você. Porém, não é mais o que o Senhor quer para a tua vida. E isso aconteceu muito comigo. Eu vivi um tempo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava vivendo uma fase da minha vida que era uma fase muito gostosa em relação ao meu trabalho, os meus projetos, em relação a relacionamentos, a minha área sentimental. Eu estava bem ali. Não estava sendo o extraordinário, mas eu estava feliz vivendo aquelas realidades dentro de todas essas áreas. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o Senhor ele foi arrancando pessoas, foi me arrancando de projetos também, arrancando projetos de mim. Tive inúmeras quebras, quebras na área financeira, quebra nos meus projetos, quebra na minha área emocional, sentimental, financeira, mas a quebra mais dolorosa certamente foi a quebra na identidade, porque eu associava quem eu era nas realidades que eu vivia, ou seja, nas posições que eu assumia, e de repente tudo aquilo foi ao chão, de repente o Senhor arrancou tudo aquilo de mim, e eu olhei para mim e eu não conseguia saber quem eu era. Então a pior crise foi a minha crise de identidade. E aí, por que essa crise foi tão forte também? Porque aquilo que eu estava vivendo era muito bom. E eu pedi muito para Deus que o Senhor restaurasse as coisas que haviam sido afastadas de mim. Como eu era nova convertida, eu não tinha a noção de que o que eu estava vivendo naquele período ali foi um trabalhar do Senhor, foi o Senhor arrancando, foi o Senhor fechando portas. E Deus é um Deus que fecha portas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei claramente: Senhor, eu entrego minha vida para Ti, arranco o que tiver que arrancar, tiro o que tiver que atirar, e eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida. E o Senhor começou a fazer isso. A primeira fase foi essa desconstrução. Então tudo foi ao chão. E eu não tive esse discernimento de compreender, né, de que aquilo era um trabalhar de Deus. Para mim, a minha vida estava dando errado. E eu queria muito que o Senhor restituísse, então eu orei muito para que o Senhor restituísse. E ali eu comecei a ouvir a voz de Deus, porque Deus começou a me dizer que não. Então eu tive que lidar com aquelas portas fechadas. E eu passei um longo período da minha vida sem entender ainda que era um trabalhar do Senhor dentro do meu coração, sem entender que Deus estava estabelecendo a minha identidade nele, sem entender que o Senhor estava trabalhando, me preenchendo com a essência dele, me fortalecendo nele. Eu não estava entendendo, eu não estava vendo nada disso acontecer. Para mim, a minha vida estava dando tudo errado. E aí, pedindo para que o Senhor restituísse tudo na minha vida, eu ficava lembrando: cara, era tão bom, né? As minhas finanças estavam organizadas, os meus projetos estavam fluindo até um determinado momento, mas enfim, estava crescendo, estava em progressão, mesmo que fosse aos poucos. Eu estava num relacionamento bom, né? Era legal. Então eu comecei a associar tudo aquilo, e quando eu me deparo com a minha vida, aquela realidade que para mim estava completamente disfuncional, aquilo me gerou muita dor. E eu me comparo muito, e talvez seja a tua realidade, com esses velhos israelitas, né? Quando eles olhavam para aquele antigo templo e começavam a ter lembranças afetivas das situações que eles viveram, das memórias afetivas que eles tiveram. Então, querendo voltar àquele passado. E em vez de eles celebrarem com alegria, com júbilo de alegria, com sorrisos, né? Esse novo tempo, essa nova construção, eles estavam presos o quê? Naquele antigo templo. Então a tristeza deles, relembrando aquele tempo que era tão bom que foi desconstruído, era muito
maior do que a alegria de ver a nova construção daquilo que o Senhor estava fazendo dentro daquele grupo em unidade, unindo um só povo para poder, dentro de um único propósito, construir esse novo templo. E eu separei um ponto aqui que o Senhor até me revelou, que o Senhor, ele sempre, ele vai mexer na nossa estrutura. E quando ele mexe na nossa estrutura, ele muda a nossa mentalidade, ele muda as nossas posturas, os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos, as nossas decisões, mas o propósito sempre será o mesmo, que é nos levar para perto dele. Por isso que Deus, ele vai sempre inovando para que assim as pessoas possam sempre se aproximar de Jesus. Os velhos precisam abrir mão das suas convicções para que os jovens pudessem encontrar o novo, que é Jesus. Eu quero relatar mais um ponto aqui, além de falar daquilo que você precisa abrir mão, do teu passado, abre mão daquilo que era bom. Se você entregou tua vida para Jesus e quando você olha e depara com tudo aparentemente dando certo, uma desconstrução em Deus é melhor do que uma construção sem Ele. Então, deixa Deus desconstruir, deixa Deus te permitir, te colocar nessa fase, porque Deus vai estabelecer um novo alicerce. Deus vai começar uma nova construção, mas primeiro o alicerce vai ser preparado. Primeiro o alicerce vai ser construído. Por que o alicerce vai ser construído? E era o que eu não estava vendo. Naquele período onde que a minha vida estava aos meus olhos dando tudo errado, quando eu estava percebendo tudo isso dando errado, o Senhor estava o quê? Fortalecendo o alicerce. E eu não estava vendo nada mudar. Eu olhava para a minha realidade em volta, meu Deus, não tem nada mudando, entreguei minha vida para Jesus, eu só estou passando por desafios, só estou passando por problema. Porém, Deus estava fazendo algo dentro de mim que era intangível, imperceptível, mas era imutável e inquestionável. E a mesma coisa o Senhor está fazendo em você. Talvez você esteja agora diante do Senhor pedindo, Deus, restaura isso, Deus, molda isso, Deus, me leva de volta para aquelas pessoas, me traz essas amizades de volta, me leva para aquele emprego que era tão bom e eu fui demitida e eu recebia bem, me leva de novo para aqueles lugares, Senhor. E o Senhor, Ele não está correspondendo às tuas orações, mas o Senhor está fazendo algo muito além daquilo que você está pedindo. Porque, queridos, a oração nem sempre vai trazer a nós aquilo que nós estamos pedindo, mas sempre vai gerar em nós aquilo que nós precisamos, que é a nossa identidade no Senhor Jesus. Quando você perceber, e eu falo isso com muita autoridade porque foi o que eu vivi e tenho vivido em Deus, vai passar alguns meses, alguns anos, você vai olhar para trás e entender o propósito de cada porta fechada que o Senhor fechou, de cada porta fechada que o Senhor permitiu na tua vida. Você vai olhar para você e vai perceber, meu Deus, como eu tô, como eu sei quem eu sou. Como eu sou feliz em Deus, como Ele é suficiente na minha vida, como as situações em minha volta não influenciam em quem eu sou, como eu sou mais posicionada, como eu amadureci, como eu cresci, como eu tenho mais sabedoria, como eu tenho mais maturidade para lidar diante das situações que ocorrem na minha vida. E você vai perceber o quanto Deus está gerando isso em você e você não consegue ver. Então, apenas confie no Senhor e deixe o passado para trás. Ficar também olhando para o passado, para esse antigo templo que era tão bom, para a tua vida que era tão boa, às vezes te impede também de ser grato e de desfrutar daquilo que o Senhor já está colocando nas tuas mãos. Talvez não seja da forma que você deseja, talvez você ainda não esteja vivendo aquilo que você sonha, mas o fato é que o que você está vivendo é um presente do Senhor. Talvez você ainda não esteja na terra prometida, mas você está vivendo também um milagre que é cair o maná do céu todos os dias. No Antigo Testamento conta que o povo do Egito, ele saiu, né, daquela terra de escravidão e foi sendo conduzido para uma terra prometida e não lhes faltou nada. O Senhor enviou todos os dias o maná do céu. E esse maná do céu pode representar talvez pessoas que vão te trazer uma palavra de consolo para o período que você está vivendo. Talvez vai representar um vídeo que está chegando até você agora. Talvez vai chegar uma palavra que você vai abrir ali na Bíblia, aquela palavra ela vai entrar profundamente no teu coração e aquilo vai promover uma transformação genuína. Você vai ter encontros com Jesus, talvez vai ser um louvor que você vai escutar, talvez você vai na igreja, você vai escutar uma palavra que vai edificar a tua vida, você vai receber um abraço de uma pessoa desconhecida, sabe? Você vai conhecer novas pessoas a partir desse período. Começa a analisar que esse maná também é muita graça, que é o júbilo do Senhor sobre a nossa vida. Então deixa o passado para trás e comece a desfrutar daquilo que o Senhor já colocou diante das tuas mãos. Um outro ponto que dentro desse vídeo cabe eu relatar também é que se nós olharmos hoje, Deus ele está fazendo um movimento nessa estrutura.
da igreja mesmo, eu falo de 4 paredes, né? Muitas vezes eu percebo assim que muitas pessoas buscam limitar a forma como Deus tem que falar com as pessoas, a forma como o agir de Deus tem que acontecer, como o mover de Deus tem que acontecer, aonde Jesus precisa estar. Mas, gente, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa. Deus, ele não é católico e Deus, ele não é evangélico. Deus, ele é soberano e a gente encontra ele em todos os lugares. E eu recentemente vi um podcast com... eu esqueci o nome do cantor que compôs a música do É Ele, mas eu assisti um podcast com ele que é muito lindo, o podcast, eu recomendo você assistir lá no Jesuscope. E ele fala exatamente esse ponto assim, que é sobre o coração, o nosso coração de adorador. E esse rapaz, ele quebra todo e qualquer padrão, sabe? Todo e qualquer padrão religioso, tudo aquilo que eu ouvi muitas vezes, né? Dentro de ministrações, dentro da igreja mesmo. Aquele rapaz quebra todos os padrões, a linguagem dele quebra o padrão, a forma como ele se relaciona com Jesus quebra o padrão. E aí aquilo me trouxe essa reflexão e em conjunto com essa palavra de que o Senhor, ele está usando de forma mais sobrenatural possível e aquilo que de fato quebra padrões para poder conectar mais pessoas a Ele. Olha que interessante, os novos israelitas, eles estavam ali felizes porque eles iam participar da construção do templo. E o Senhor, ele sempre vai promover uma inovação, que foi isso que eu acabei de citar aqui quando eu li para vocês. O Senhor sempre vai inovar a forma como a palavra vai ser ministrada, como um louvor vai ser ministrado, o louvor que está sendo gerado. O Senhor vai soprar novos louvores aí para os cantores. O Senhor vai dar forma diferente da palavra ser ministrada. O Senhor não vai usar, não usa e nunca usou só padres ou pastores. O Senhor vai usar pessoas que a gente nem imagina, sabe? Quebrando todos os padrões religiosos para poder propagar a palavra dele. Eu vejo hoje a internet nos possibilita ver o quanto o Senhor tem feito e o quanto o Senhor tem pressa. Então, cada vez mais o Senhor vai usar esses novos para a construção de algo novo, que foi o que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor vai mudar a forma, o Senhor vai mudar a estrutura, mas o Senhor nunca vai mudar o propósito. E o propósito sempre será conduzir pessoas ao colo dele, sempre será atrair mais pessoas para perto dele. E talvez você, olhando hoje para a tua vida, você acredita que você não tem uma linguagem como deveria ser uma linguagem, como um belo pregador que você admira. Eu não tenho sabedoria, ainda não conheço muito bem a palavra, não tenho cursos em teologia, não tenho essa formação, não sou pastor ou pastora, não sou padre, né? Não tenho autoridade para poder falar daquela palavra, mas o Senhor, ele revela coisas no teu secreto. Abre a tua boca. O Senhor quer usar você, o Senhor não quer usar a estrutura que Ele deu para o outro, a forma como o Senhor deu para o outro, para poder ministrar a palavra através da tua vida. Você não pode se comparar a mim, por exemplo, que estou aqui. Essa foi uma direção que o Senhor deu. Eu estava gravando vídeos dentro de um espaço fechado. O Senhor, para esses novos vídeos, para 4 vídeos, o Senhor pediu para que eu gravasse na rua. Não sei qual é o propósito. Para que eu usasse essa roupa, eu também não sei qual é o propósito. Mas não é isso daqui que funciona. Não é essa estrutura, não é o lugar onde eu estou, não é a roupa que eu uso, não é a forma como eu falo que vai atrair só pessoas a Jesus. Não é a forma como eu estou fazendo. É a unção do Senhor sobre cada uma das nossas vidas. E talvez algumas pessoas vão se identificar com a forma como eu falo, com a forma como eu faço, mas talvez não vão se identificar, outras não vão se identificar. E essas que não se identificam, talvez se identificam com a forma como o Senhor tem te direcionado. Então, construa algo novo a partir daquilo que o Senhor te deu. Use os recursos que o Senhor te deu, use os dons que o Senhor te deu e comece dando primeiros passos para que você faça parte dessa construção, desse algo novo. Nós temos promessa para o Brasil e essa promessa é de que o Brasil seria e será, em nome de Jesus, uma terra de avivamento. E cabe a eu e a você tomarmos a decisão e assumirmos essas posturas e nos posicionarmos para que a gente faça parte disso. Não é sobre nós, não é sobre uma imagem, não é sobre uma pessoa, mas tudo é sobre Jesus. E o Senhor, Ele quer usar todas as pessoas para poder propagar a palavra dele. Agora é o momento de você se encorajar e eu te convido a fazer parte dessa construção desse novo templo. Deixar o teu passado para trás, assumir essa posição e de fato assumir esse controle de que, essa postura, né, de que o Senhor me chamou e eu vou me posicionar diante daquilo que o Senhor tem me chamado. Se posiciona, deixa a tua velha estrutura para trás,
deixa as lembranças boas do passado para trás, olha para aquilo que o Senhor está fazendo no teu presente, comece a olhar de forma grata para aquilo que o Senhor tem entregado, as pessoas que você tem se conectado, aquilo que o Senhor tem gerado no teu coração e comece a propagar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Comece a contar os testemunhos, não precisa contar, sabe, eu já ouvi uma vez que eu fui ministrar uma palavra num café, uma moça disse assim, eu achei tão lindo porque o Senhor falou comigo através da tua vida, quando você disse que uma vez você estava com tanta vontade de tomar um café e você não tinha dinheiro para poder comprar aquele café, e quando você foi pegar a tua amiga para ir no evento, a tua amiga veio com uma xícara de café dentro do carro e ela disse, ó, o Espírito Santo pediu para te trazer. E eu me emocionei contando essa parte e essa moça disse, aquilo falou muito comigo porque foi uma coisa tão simples. E o Senhor me falou ali que aquilo que eu tenho é suficiente para Ele poder propagar aquilo que Ele de fato quer propagar através da minha vida. Então usa aquilo que o Senhor tem feito, compartilhe os teus testemunhos, porque eu tenho certeza, gente, que o Senhor vai fazer algo através da tua vida. Basta você se posicionar. O convite é, você quer fazer parte dessa construção desse novo templo? Se você quer fazer parte, escreve aqui nos comentários e a gente vai junto, alinhados no mesmo propósito. E esse propósito chama-se Cristo Jesus. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Se ela fez sentido para você, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo também com pelo menos 5 pessoas que você sabe que também precisam ouvir essa palavra. Te espero no próximo vídeo.